Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. O vídeo do dia seguinte, a ressaca boa, porque foi com vitória agora, numa vitória importantíssima em cima do Grêmio. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco, Campeonato Brasileiro. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal também, dá essa moral. Falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. O bilhete que eu fiz a gente bateu, as dicas que eu dei, todas acabaram acontecendo. E tem bilhete na segunda-feira. É difícil ter, mas hoje eu fiz um bilhete. Tá aí, ó, no Campeonato Brasileiro Segunda Divisão. O Juventude do Nenê encara o Vila Nova. O Vila Nova tem uma defesa bem estável. Eu coloquei que vai sair menos de 3,5 gols nessa partida. O Atlético Goianiense encara tão bem jogando em Goiânia. Eu coloquei Atlético Goianiense ou empate. E na Suécia tem o jogo do Malmo contra o Halmstad. Acho que é isso. Halmstad. E eu coloquei que vai sair mais de um gol nessa partida aí. O Malmo, ele é bem favorito para esse jogo, beleza? Uma odd de 1,50 se você quiser complementar, mas tá aí. Vou na segurança. O link tá aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, coloca o código promocional do Cerrado, primeiro depósito ou o Pix que você fizer, a 1xBet dobre bônus para você usar no site, na plataforma. O 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado em 2023, beleza? Vamos atualizar agora o Campeonato Brasileiro, rodadas importantes aí, rodada importante, porque o Vasco vence, né, na 18ª rodada, o Grêmio jogando em casa, e alguns resultados aí foram positivos, outros nem tanto. Começar com o Santos, que empatou com o Atlético Paranaense, acho que foi um resultado positivo. O Santos jogava em casa, time titular, o Atlético Paranaense com time reserva, focado na Libertadores, jogo da volta contra o Bolívar, e o jogo com 1-1. O Atlético Paranaense chegou a vencer até os acréscimos, onde o Santos empatou com um gol de pênalti. O Goiás venceu o Fortaleza, o combalido Fortaleza. O Fortaleza ganha mais de ninguém no Campeonato Brasileiro, contratou lá o Marinho. Em 5 jogos a torcida já tá pedindo a cabeça do Marinho, já estão xingando o Vojvoda, enfim, Fortaleza que vive um momento de instabilidade, ainda tem gordura no Campeonato Brasileiro, mas continuar perdendo assim, já vai estar no grupo de baixo brigando ali para não cair também. Goiás vence, o Goiás que se acertou, vem jogando bem, venceu o Fortaleza. O Curitiba, esse foi um resultado positivo, o Curitiba perde jogando em casa para o nosso próximo adversário. O Bragantino vence por 1-0 o Curitiba. E o Bahia jogou contra o América Mineiro, venceu o América Mineiro em Salvador por 3-1. O América que teve o Wagner Mancini demitido. Aliás, uma rodada com 2 demissões. O técnico do Santos caiu e o técnico do América Mineiro caiu, tá? Então tá aí os times na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Vou trazer os 6 últimas colocações na tabela. Começar com o Goiás, que é 15º, tem 19 pontos. O 16º é o Bahia com 18, é o primeiro time fora do Z4 agora. O Vasco está 6 pontos do Bahia, e o Z4 é formado pelo Santos, que é 17º com 18 pontos, o Curitiba, que é 18º com 14, o Vasco é 19º com 12 pontos, e o Lanterna agora volta de novo, seu América, com 10 pontos, é o 20º colocado. Lembrar que o América e o Vasco têm um jogo atrasado em Minas Gerais, né? Esse jogo ainda não tem data marcada, deve acontecer nas datas aí de jogos da Copa do Brasil. Então tá aí atualização da tabela do Campeonato Brasileiro, os próximos 6 jogos do Vasco. Um é o América, né, que deve ser encaixado nesse mês. O outro, o Vasco, no final de semana, viaja para encarar o Bragantino, é o próximo adversário do Vasco, em São Paulo, um adversário dificílimo. Aí depois o Vasco pega o Atlético Mineiro, primeiro jogo do segundo turno, é o jogo da volta contra o Galo. Pega o Palmeiras, o Galo no Rio, pega o Palmeiras em São Paulo, pega o Bahia em Salvador e pega o Fluminense no Maracanã. O Bahia em Salvador, acho que é o grande problema do Vasco nesse segundo turno, né? A gente vai ter que subir uma montanha muito íngreme, porque o Vasco
todos os adversários diretos do Vasco no Campeonato Brasileiro contra a queda para a segunda divisão vão encarar o Vasco jogando em casa. Um exemplo, o Bahia joga com o Vasco em Salvador, o Santos joga com o Vasco na Vila Belmiro, o Goiás joga com o Vasco em Goiânia, a única exceção é o Curitiba, que foi empate lá e joga contra o Vasco no Rio de Janeiro. Então tem toda essa dificuldade, porque esses times vão dar a vida no segundo turno para não cair para a segunda divisão. O Vasco precisa ser melhor que 4 desses times aí, desses 5 que eu coloquei aí, né? Não sei se algum outro time vai se apresentar, como o Fortaleza, que vem em viés de baixo. O Cuiabá é o 8º colocado, esquece, tá jogando bem, né? O menino Daverson ontem deu assistência, fez golaço, então nadou e deitou em cima da urubuzada. Um detalhe sobre o jogo de ontem, Vasco e Grêmio, na coletiva de pós-jogo, o técnico do Grêmio, né, botou a culpa nos jogadores, como de praxe, né? O Renato Gaúcho é assim, ganhou, ele é foda, coloca a minha estátua na frente do estádio, fui eu que fiz o time ganhar, perdeu a culpa dos jogadores. Ele fala que tem jogador fazendo corpo mole no Grêmio, que ele vai substituir, enfim, botou a culpa toda nos jogadores. Já o técnico Ramon Dias, na coletiva do Vasco, foi perguntado sobre o camisa 10, né? A gente viu aí toda essa campanha que foi feita nas redes sociais para vir o argentino Luciano Vietto. Inclusive o prefeito foi falar, mandar mensagem para a mulher do Vietto, mas o Ramon Dias jogou um balde de gelo na cabeça dos torcedores que fizeram essa campanha ontem, dizendo que ele não vem. Foi conversado com o jogador, ele chegou a conversar com o jogador e disse que o jogador não vem e falou, aí depois ele fala ali meio chateado, que ele quer jogadores que cheguem com vontade, né? Com vontade de ajudar, com vontade de tirar o Vasco dessa situação, sabendo que vai encarar um desafio. Então vou deixar um trecho aí da coletiva do técnico Ramon Dias dizendo que o Vietto não vem e que ele não quer jogadores que não tenham vontade de jogar no Vasco. Boa noite, Ramon. Thiago da TV Band. Você aproveitou falando sobre reforços e essa semana a torcida do Vasco parece que escolheu um possível camisa 10, que é o Vietto, trabalhou com você no Al Hilal, fez campanha, tem mais de 170 mil curtidas na foto dele, comentários. Aparentemente é o jogador que o torcedor do Vasco quer. Queria saber se da sua parte teve conversa com ele, se você procurou ele para falar sobre o Vasco, se é o interesse do Vasco também, se é o interesse seu contar com ele. El club estuvo muy bien en hacerle una oferta. Y yo necesito jugadores que quieran venir a Vasco, que quieran venir, que quieran estar, que quieran sacrificarse como nos sacrificamos nosotros y se sacrifican todos los jugadores. Quiero que vengan los jugadores que quieran afrontar esa situación difícil y sé que vamos a pelear hasta el final, así que el club estuvo muy bien de hacerle una gran oferta, pero no la aceptó. Así que, Sí, tuvimos contacto, pero bueno, él tenía también otras oportunidades, pero bueno, son decisiones de ella. Pero el club hizo un gran esfuerzo para con él y me parece que no lo aceptó. Pero quiero que venga gente que tenga ganas, que tenga todo para dar por el club. ¿Cómo lo estamos haciendo todo lo que estamos acá? Bom, para finalizar o vídeo, né, antes eu vou deixar um recado aqui. Hoje tem uma live às 19h30 aqui com um especialista no mercado sul-americano, que é o jornalista Josa Novales. Então a gente vai bater um papo aqui sobre essa vitória do Vasco, sobre o trabalho do técnico Ramon Dias e os outros jogadores que foram contratados nessa janela, viu? E falando em jogadores do mercado sul-americano, é um destaque aí o atacante artilheiro do Campeonato Argentino que o Vasco contratou, o Pablo Verratti, né, que se lê Verratti, entrou ontem e em 26 minutos em campo foi muito melhor que o Sebastião Ferreira em 2 jogos. Então tá aí, 26 minutos em jogo, 1 gol, 3 finalizações certas, 2 grandes chances, 1 drible completo, 3 duelos de 5 no chão ganho, 1 corte, são os números, os dados
do atacante Pablo Verratti no SofaScore, o jogador que fez o gol da vitória do Vasco. Além do gol, ele mostrou algumas valências, né? O jogador que tem uma presença como pivô, teve uma finalização que foi uma defesaça do goleiro do Atlético Mineiro, um jogador que é mais interessante. Achei um jogador mais interessante e vai se somar aí com esse time, seja para a gente escapar da queda para a segunda divisão, seja para jogar uma segunda divisão, um jogador importante. Eu gostei do jogo do Medel como zagueiro, acho que ele é um zagueiro de baixa estatura, mas ontem ganhou tudo. Gostei do Paulinho, gostei do Praxedes, gostei do Vasco do modo geral, gostei do Vasco ontem, sem o Pumita e sem o Jair. Você voltaria com esses jogadores para o time titular? Deixe seu recado aqui, deixe sua mensagem, te espero hoje numa live às 19h30, curte o vídeo, compartilha, desejar para você uma semana abençoada, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.